Olá, seja bem-vindo a mais uma videodica. Meu nome é Francisco Sancler Neto, sou um dos professores de processo civil e hoje eu separei uma dica bem rápida aqui para você sobre execução. Nós estamos estudando esse tema na aula 8 do curso Top 10 de Processo Civil. Eu estou aqui nos bastidores da gravação da aula 8 e eu parei aqui rapidinho para gravar essa dica. Como eu falei já em outra videodica, inclusive, quando nós estudamos esse tema execução, é importante estudar esse tema em 4 grandes grupos, 4 grandes blocos. Teoria geral da execução, princípios específicos da execução, tipos de execução e defesas do executado. Então são 4 grandes grupos. Nesse momento eu estou gravando aqui a teoria geral da execução. Nesse vídeo eu quero te dar uma dica sobre o protesto judicial. O protesto ele está previsto no artigo 517 do novo Código de Processo Civil, artigo 517. Eu quero te dar uma dica sobre o momento do protesto judicial. Nós vimos que o processo civil ele é um processo sincrético. O processo civil, deixa eu corrigir aqui, ele é um processo sincrético. O que é processo sincrético? Processo sincrético é aquele processo que se subdivide em processo de conhecimento e processo de execução, beleza? Isso é o processo sincrético. Então nós temos aqui o processo de conhecimento, e depois nós vamos ter o processo de execução. Vamos supor que nesse processo de conhecimento, o ato pelo qual põe fim a esse processo é a sentença. Essa sentença tenha condenado o réu a pagar 10 mil reais. Então eu tenho uma sentença que condenou o réu a pagar 10 mil reais. Qual é o próximo passo dessa sentença? O próximo passo é esperar um prazo de 15 dias, que é o prazo para a interposição do recurso cabível. Aqui, em tese, seria a apelação. Passado o prazo de 15 dias, eu vou ter o trânsito em julgado, caso não tenha havido lá a interposição de recurso. Se não tem recurso, eu tenho o trânsito em julgado. Então, eu tenho aqui o trânsito em julgado. Trânsito em julgado. Tive o trânsito em julgado. E agora? Não teve recurso, você tem uma sentença de 10 mil reais, como você vai cumprir essa sentença? Será que o juiz pode, de ofício, já intimar o executado, falar, executado, paga o cara aí? Não pode. Nós vamos ter que inaugurar aqui o chamado cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença, ele é inaugurado com o requerimento. Requerimento. Então o juiz não poderia de ofício, ele começa aqui com o requerimento. Diferente aqui do de conhecimento, que começa com a petição inicial. Diferente. Lá o cumprimento de sentença, principalmente esse cumprimento de sentença aqui, que reconhece a obrigação de pagar uma quantia certa, ele começa com o requerimento, tá bom? Está lá no artigo 513, 514 do Código de Processo Civil. Nesse requerimento, o juiz vai intimar o executado, também para num prazo de 15 dias, efetuar o pagamento, é o chamado cumprimento voluntário. Passado esse prazo de 15 dias do cumprimento voluntário, inicia um outro prazo também de 15 dias, que é para impugnação, que é a defesa do executado no cumprimento de sentença. O que eu quero te mostrar é o momento em que você pode levar a sentença a protesto. A sentença ela pode ser levada a protesto a partir do término desse prazo aqui, ó, do cumprimento voluntário. Protesto. Artigo 517 do CPC, que você pode estudar em conjunto com o artigo 782 do CPC também. Dá para estudar os dois juntos. 517 com 782. E aí, eu quero te mostrar as pegadinhas que são cobradas em concurso público e no exame da OAB. Olha como é que está sendo cobrado em prova. A partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ela poderá ser levada a protesto. Certo ou errado?
Errado. Porque não é do trânsito em julgado que eu conto. É a partir do esgotamento do prazo do cumprimento voluntário que ela pode ser levada a protesto. Você vai dar uma olhada no artigo 517 e vai identificar a pegadinha que eu estou te falando. Não é após o trânsito em julgado. É o seguinte, decorrido o trânsito em julgado, após o prazo para o cumprimento voluntário da sentença, a decisão judicial poderá ser levada a protesto. O exequente vai requerer ao juiz uma certidão. Essa certidão ela é expedida em 3 dias. Certidão expedida em 3 dias, vai constar o valor do débito, o prazo do cumprimento voluntário e ela pode ser levada a protesto. A certidão com o inteiro teor da decisão, tá bom? Cuidado com essa pegadinha de prova. Esse prazo do protesto da decisão judicial é só após o cumprimento voluntário. O cumprimento voluntário, ele está previsto lá no artigo 523 do Código de Processo Civil, tá bom? Beleza? Se você gostou dessa dica, dá um like aí, curte, compartilha. Quer deixar aí também uma sugestão de uma videodica? Fica à vontade. Um grande abraço para você, até a próxima.